Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando! Ide ao seu encontro!" Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar para nos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no dia a dia da vida, nas famílias, principalmente quem tem um pouco mais de posses, existe, até para justificar a ganância de alguns, uma luta e uma loucura para deixar herança. Diz que essa herança é para os filhos, como se os filhos fossem ficar criança eternamente, né? Muitos pais não se dão conta disso. E quantos que, às vezes, vive tanto essa ideia, herança para aquilo, herança para outra coisa, e vai acumulando e vai acumulando, e depois pode ser surpreendido, porque isso não lhe pode garantir, dependendo da forma como a pessoa absorve isso, não lhe garante felicidade, sem falar que às vezes deixa conflitos em meio às famílias. Qual deve ser a verdadeira herança que a gente deve deixar? Valores éticos, morais. E aqui entra a religião, aqui entra a fé, aqui entra conceitos de fraternidade. Nossos filhos são educados para a fraternidade. O irmão não é só o coleguinha, filho dos mesmos pais, não. Para conviver com o outro, o coleguinha não é só os da mesma classe social, não. Como é que eu olho o outro, a outra, meus filhos conseguem brincar? Como é que a gente vive? Veja, o Evangelho está colocando o exemplo dessas 10 jovens que foram surpreendidas e que no momento realmente quem pôde participar da festa? Aquelas que tinham uma reserva do óleo, do azeite para as devidas lâmpadas. Como entender esta parábola? E aqui me faz lembrar uma outra parábola. Um grande filósofo brasileiro estava dando uma palestra e de repente uma senhora perguntou para ele: "O que você gostaria que dissesse de você quando você morresse?" "Ah, eu gostaria que dissesse que eu fui um grande filósofo, professor 50 anos, que eu ajudei muita gente e tudo mais." Fez o currículo dele. Depois ele se tocou e disse: "E a senhora, o que gostaria que dissesse da senhora no dia do seu velório?" Ela disse: "Eu gostaria que dissesse: olha, ela está se mexendo." É isso mesmo. Quanto de nós vivemos uma vida, às vezes, assim de qualquer jeito, ou entretido com qualquer outra coisa e não com o essencial. E que certamente é como quando alguém está perdendo o governo, quando alguém está perdendo uma pessoa especial na vida, quando alguém perde mesmo coisas preciosas, que vai olhar para trás e vai dizer: "Nossa,
como eu não fui aquilo que deveria ser? Cadê a reserva que eu não fiz? Como eu gostaria de voltar atrás para viver e para ser aquilo que eu não fui? E olha que esse momento de surpresa chegará para todos nós e de diferentes formas. E para quem não acredita, ao menos no fim da vida chegará. Que a gente possa ter uma reserva de amor, uma reserva da misericórdia, porque vai chegar um momento que vai exigir do meu coração misericórdia. E quem não educou seu coração da misericórdia, não vai dar misericórdia a quem precisa, vai ser cruel. Imagine quando você também foi aquele que vai estar precisando de misericórdia. Tem gente, por incrível que pareça, que não sabe perdoar, mas que também sequer sabe receber um perdão. Porque nunca tem essa reserva. Porque não se educa para isso. O Evangelho é claro como um dia. E ele é para nós, para melhorar a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.